Você sequer aceita a morte já ou não? Isso é um tema interessante, principalmente no que existe no anime do Fullmetal Alchemist Brotherhood. E de novo eu falo do Kimberly. Porque se você for guerrear, e você for lutar, e você for arriscar a sua vida, uma das melhores vantagens que você vai ganhar, na verdade, é você aceitar a sua morte. Eu até diria que mesmo nesse mundo seguro que a gente tem hoje, aceitar a morte é algo extremamente interessante. Até mesmo porque aceitando a morte você simplesmente já começa a viver já sabendo que vai ter um fim. Você não se comporta como se nada fosse acontecer com você. Até tem um ditado que falam que você tem duas vidas. A primeira vida e depois a segunda vida, quando você descobre que você vai morrer. E não tem nada de errado você desde novo perceber que você vai morrer e você já fazer decisões baseado nisso. Então tem que ter uma certa aceitação quanto você morrer ou não. E eu falo isso de novo porque no tema do anime, nesse episódio, o Kimberly, que é o guerreiro arquetipal, ele aceitou a morte não só das outras pessoas que ele está matando já, mas ele aceitou a própria morte, porque teve uma parte que o Scar foi lá e atacou ele e quase feriu ele quase mortalmente. E o Kimberly joga uma frase incrível assim, falando que ele não pode esperar mais de ver assim que ele pode morrer, e como ele desfere morte nos outros, os outros também vão quase desferir morte nele. É uma frase linda assim que eu acho que você deveria assistir, porque eu não vou conseguir falar aqui nem a pau. E até tem uma história acho que é os Cinco Anéis. Eu sei que o nome em inglês é Five Rings, né? É uma história de samurai, onde tem um monte de fábula, e uma das fábulas é que o samurai olha para um trabalhador e fala que ele é o mestre, e o trabalhador até se pergunta por quê, né? E ele fala que na verdade o trabalhador ele conhece a morte, então ele já aceitou a morte, então ele é um mestre disso. E com certeza, se você é um guerreiro, você tem que aceitar a morte, que uma hora vai acontecer. E eu com certeza acho que até para nossa vida cotidiana, aceitar a morte e perceber que ela existe realmente e trabalhar em volta dela é algo extremamente beneficente. E outro tema interessante que aconteceu nesse episódio é numa parte que o Edward encontra a Olivia Armstrong. E a Olivia Armstrong, o Edward entrega a carta do irmão dela e ela rasga a carta. Ele pergunta por que ela rasga a carta, e ela fala que ela não precisa da opinião dos outros, que ela julga as pessoas por si só. E isso mostra uma assertividade imensa nela, uma grande qualidade que todo mundo poderia ter, que ela não aceita a autoridade dos outros se ela é o juiz da própria vida dela, da própria realidade dela. E é algo que definitivamente podemos aprender e podemos usar na nossa vida para sermos mais assertivos e sermos até mais seguros de nós mesmos, né? Isso é algo realmente a se pensar, assim. Esse é um assunto bem profundo, mas não dá também para ficar se aprofundando muito em um videozinho que você está jogando um menininho de skate, né? E falando de um anime, né? Mas é um assunto profundo, com certeza. Então, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, aperte o botão de gostar. Se vocês gostaram do canal, se inscrevam. Muito obrigado por tudo. E nos vemos na próxima. Até mais.